sou a Ana Shermack do Pausa por um Café e hoje no projeto de discussão a gente vai falar sobre mudanças e talvez como elas são essenciais na nossa vida. Mudança pra mim é quase como oxigênio. Se é preciso, se é necessário. Mas infelizmente muitas pessoas não lidam muito bem com mudanças e não aceitam elas com tanta facilidade. E hoje a nossa discussão é justamente para entender um pouquinho mais sobre isso e para entender como pessoas lidam de formas diferentes com mudanças e que nem sempre elas vão aceitar muito bem essa situação. Mudanças não são apenas boas e muitas vezes acontecem mudanças muito ruins na nossa vida. Mudanças que afetam a gente, o nosso trabalho, o nosso psicológico, o nosso físico, tudo. Às vezes é uma grande boa mudança, algo que vai te favorecer, algo que vai acontecer pro seu bem, mas às vezes também vão acontecer mudanças que aos poucos você vai precisar trabalhar elas para que elas se tornem coisas positivas e mudanças positivas. Mudanças nos ajudam a evoluir. Mas claro, uma coisa em mudanças é sempre verdadeira. Sendo elas boas ou ruins, elas sempre nos ajudam a evoluir, a mudar, a crescer, a ser pessoas diferentes do que a gente era antes daquela mudança acontecer. Mudanças nos trazem mais conhecimentos e elas são uma etapa essencial para nossa vida durante o nosso amadurecimento, porque elas vão ajudar a fazer com que a gente seja pessoas melhores, pessoas diferentes realmente. Mudanças ajudam a gente a descobrir os nossos limites e saber até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar e às vezes que até não existem limites. Mudanças nos ajudam a descobrir coisas novas, a encontrar novos horizontes. Às vezes uma grande mudança que você não tá gostando e que você não quer, pode te ajudar a fazer novos amigos, a conhecer um novo potencial, a, enfim, saber qual é o seu talento, por exemplo. Lembra no primeiro vídeo sobre o projeto de discussão que eu falei que eu tava com muito medo de mudar, de fazer coisas diferentes? Hoje eu vejo que eu descobri muita coisa com isso e que aquele meu medo de mudar e de falar com vocês sobre assuntos mais polêmicos ou assuntos legais como mudança, porque eu acho mudança um assunto muito legal pra se discutir e que às vezes a gente fica um pouquinho com medo de mudar e que a gente fica com essa questão de putz, mas eu vou mudar, eu tô tão bem, a rotina é tão boa, ficar ali acomodado no seu cantinho é tão gostoso, mas nem sempre pode ser assim. As coisas precisam se movimentar, as coisas precisam acontecer na vida da gente para que a gente aprenda com os erros e com os acertos dessas mudanças. Nem sempre vão ser boas, como eu disse, a maioria nem sempre vai ser boa, mas em todas elas a gente aprende alguma coisa. Provavelmente você já deve ter assistido filmes como Sob o Sol da Toscana, Livre, Comer, Rezar e Amar. Assim, eu sei que alguns filmes têm Itália demais, mas acontece quando você assiste o meu canal, eu vou indicar coisas que tem Itália. Muitos filmes desses falam sobre grandes acontecimentos na vida de certas pessoas, em que a mudança não é apenas precisa, mas necessária. É quase aquele empurrãozinho do destino para que as coisas realmente mudem. No caso duas, são uma separação, a outra um caso de morte na família, onde ela perde a mãe dela e ela sente que do jeito que tá, não pode mais continuar. Essas situações são embates na nossa vida onde a gente não tem outra escolha a não ser aceitar a mudança e ver o que ela vai fazer com a gente. A gente olha sempre pra mudança com olhos rígidos e olhos de reprovação. Afinal, em time que tá ganhando não se mexe. E é melhor continuar do jeito que tá, porque a gente não sabe o que vai vir adiante. Só que se a gente trabalha sempre a nossa vida como algo estável, qualquer mudança, pequena que seja, vai completamente desestabilizar a gente. Agora, se a gente olha pra mudança com o olhar de que vamos aí ver o que vai dar, pequenas mudançazinhas na nossa rotina, no nosso dia a dia, não nos desestabilizam e não fazem, sei lá, uma tempestade em copo d'água. Coisas ficam menores quando a gente começa a se acostumar com as mudanças e aceitar que em alguns momentos da nossa vida ela também não vai ser tão grande, a gente não vai mudar para outro país, a gente simplesmente vai, sei lá, começar a escrever de caneta vermelha e não de azul. Pequenas mudanças são precisas em tudo, desde o lado político ao lado religioso. A gente vai evoluindo conforme a gente vai amadurecendo e essas mudanças consequentemente vão acontecendo, porque é natural da vida que mudanças aconteçam. É natural você, enfim, seguir pela direita e não pela esquerda. E
voltar pra trás um pouco. Natural que uma viagem às vezes não dê certo e você tenha que regressar à sua cidade natal. Essas coisas acontecem e nos mostram que às vezes as mudanças são precisas e que no final dessa mudança provavelmente a gente vai ser pessoas melhores, porque quando a gente muda e sente com a gente mesmo, é mais fácil olhar, por exemplo, com empatia para os olhos do outro. Quando a gente tá na nossa rotina, no nosso dia a dia normal, enfim, quando a gente tá acomodado realmente, é difícil a gente olhar pro outro. Porque a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo na mesma. E que pra todo mundo é sempre assim. Mas não é. Muitas pessoas não só vivem mudanças constantes fora, como dentro. Pessoas, por exemplo, que têm transtornos de personalidade ou lidam com transtornos de emoções muito grandes dentro de si. Essas pessoas vivem diferenças muito grandes de estados emocionais dentro delas. Isso causa mudanças constantes muito rápido. E quando a gente se acostuma um pouco com a mudança, a gente sabe lidar até mesmo com o problema dos outros de forma melhor. Porque as mudanças nos ajudam a isso, a entender melhor o próximo, a saber que uma coisa nem sempre vai ser estável, a saber que nem sempre uma coisa vai estar ali retinha, em linha reta. É mais altos e baixos mesmo. E tem vários livros e filmes que vão falar sobre isso de forma sutil às vezes, de levinho, mostrar um pouquinho. Até o Último Adeus, que eu já comentei aqui com vocês, mostram como uma mudança muito grande na vida da protagonista faz com que tudo ao redor dela mude. E é como aquele dominó que você bateu e ele vai derrubando todos os outros. A mudança é assim. Se você começa, ela raramente vai parar uma hora. Ela vive em constante mudança. Eu gosto disso. Eu gosto que a vida seja mudável. Porque se algo não tá bom, a gente tem a certeza de que pelo menos a gente pode mudar aquilo. Porque se a gente tivesse sempre na mesma bosta, que prazer ia ter de viver? Como é que a gente poderia, sei lá, encontrar um novo emprego, um novo relacionamento, novas amizades, novos ares, novas oportunidades. Às vezes uma mudança não é pegar a sua malinha e levar ela para outro canto, para outro país. Às vezes a mudança é pegar o seu coração e tomar as rédeas dele de novo. É entender o que se passa com você, e entender as suas mudanças, as suas verdades, as suas mentiras, as suas consequências, o quanto você acontece e muda. Porque quando a gente consegue entender as mudanças que acontecem dentro da gente, a gente consegue entender as mudanças que se passam de fora e as mudanças que estão acontecendo com as outras pessoas. Às vezes, o nosso irmão, a nossa mãe, a nossa amiga tá mudando. As pessoas que trabalham com a gente estão mudando. Isso faz com que a gente entenda melhor essas pessoas. E novamente, cai num tema que eu falo em todos os vídeos, a empatia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam tanto o livro quanto sobre o Sol da Toscana e Comer, Rezar e Amar. Leiam os livros que também tem desses filmes e aprendam um pouquinho mais sobre mudança e como às vezes elas acontecem mais dentro do que fora e como às vezes as mudanças precisam acontecer dentro da gente para que comecem a acontecer mudanças externas. E é com esse pensamento que eu vou deixando vocês aqui nesse projeto de discussão. Espero que tenham gostado. Se gostarem, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e continuar acompanhando nossos vídeos, porque os projetos de discussão acontecem graças aos apoios dos padrinhos no Padrim. Então apoie a gente por lá e faça com que mais vídeos assim aconteçam. Beijo grande e até a próxima!